Boa noite! Bem-vindo à nossa segunda aí, nossa segunda sem lei, sei lá como é que vai chamar esse quadro. Seja bem-vindo. Para quem não conhece a gente, nós somos os Doutores do Vinho, eu sou José Carlos, os Doutores do Vinho são José Carlos e Carolina. A ideia é trazer agora para vocês, conforme pedido pela turma, um vinho, uma indicação de vinho nosso toda semana. Então, toda semana, toda segunda-feira, nós iremos indicar um vinho que a gente conhece. Não vai ser propaganda, não é merchan, não é um vinho que alguém mandou pra gente, não. Pode até ser, mas é um vinho que a gente conhece e já experimentou o vinho antes. A gente não vai abrir um vinho que a gente não conhece aqui para falar de um vinho. É a indicação mesmo do Doutores do Vinho para você entrar no supermercado e comprar o vinho sem medo. Claro que respeitando o estilo de cada vinho, né? Hoje a gente trouxe um bruto, um vinho da região do Alentejo, Herdade de Cotéis, é um vinho que aqui em casa a gente gosta bastante. É um queridinho nosso aqui em casa, então a gente vai abrir o vinho junto, vamos beber o vinho junto e vamos falar um pouquinho sobre esse vinho. Vou falar um pouquinho onde a gente comprou, por que a gente comprou. Então a ideia é trazer toda semana, às segundas-feiras. A gente não sabe como é que vai ser o nome do quadro ainda. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories depois que terminar a live, para a gente escolher o nome junto. Depois que tiverem 2, 3 aí, a gente escolhe junto esse nome. Mas a ideia então é toda segunda-feira, por volta de 7h30, 7h33, 7h37, é a hora que der para a gente entrar aqui. Toda segunda-feira eu vou entrar ao vivo para falar de um vinho escolhido, um queridinho nosso, meio da Carol, ou uma descoberta. A gente sai no final de semana, a Carol não está bebendo, né, por enquanto. A gente sai no final de semana, encontra um vinho maravilhoso, eu vou comprar esse vinho e trazer para a gente aqui. Pode ser, mas como tem muito vinho legal no momento que a gente já bebeu e o pessoal ficava perguntando, olha, indica um vinho, a gente quer sempre passar um contexto e ensinar vocês a escolherem o vinho sozinho. Mas todo mundo pedia um vinho específico, né? Ela me indica o vinho. Então a gente vai começar a fazer isso uma vez por semana, a gente vai indicar o vinho que a gente recomenda e vai explicar por que a gente recomenda e a ocasião que a gente recomenda, né? Porque lembrando que o vinho pode ter é uma amplitude muito grande de estilos de vinho. Vinho mais leve, vinho mais encorpado, rosé, branco, espumante. Então, bem-vindo todo mundo aí, entrou uma turminha. É a primeira vez, eu meio no susto, então quem chegar, chegou, vai ser ótimo. Uns rostinhos conhecidos aqui, Rogéria, a Natália, a Fernanda. Pessoal, obrigado por estar participando aí mais uma vez. Quem não for de Belo Horizonte, me manda uma mensagem aqui, fala que não é de Belo Horizonte, mas para eu poder depois até tentar indicar, porque esse vinho eu comprei no Verde Mar. Então, quem não é de Belo Horizonte, eu não sei. O Verde Mar tem alguns parceiros no interior de Minas e alguns lugares de São Paulo também, que ele compra os vinhos e é uma parceria onde ele distribui esses vinhos aí. Mas, no caso, procure na internet, quem não for de BH, tá? Aqui, ó, esse é o Herdade de Cotéis Reserva, é um vinho do Alentejo, é um vinho que tem passagem por 10 meses em carvalho. Gente, eu vou abrir no vinho, tá? Porque esse vinho é um vinho que realmente precisa respirar em taça. A gente conhece esse vinho, pega uma taça até um pouco maior, para dar uma área de contato maior, porque esse realmente é um vinho que quando você põe na taça no começo, nem sempre ele ele dá uma sensação mais forte em boca. Depois que ele respira um pouquinho, aí depois ele respirar, ele fica um vinho mais leve, mais fácil e mais saboroso. É um vinho que precisaria ter ficado aberto já aqui uma meia horinha, mas como hoje foi eu estava andando no supermercado e tive essa ideia de doido aqui de começar a fazer essa live. E como eu sou meio doido mesmo, já comprei, já trouxe, comprei o vinho hoje lá, já trouxe pra gente conversar e bater um papo com ele. Então essa aqui é uma safra 2021, que eu bebi anteriormente não era essa safra, então pode ser que tenha algumas diferenças. Portugal não traz as uvas no rótulo, mas esse aqui especificamente tem as uvas no contrarótulo, a gente vai falar delas. E vamos falar desse vinho aqui. Vamos lá, só abrir aqui. Eu sou apaixonado por vinhos portugueses, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado, porque eu acho que Portugal ela entrega muito por um preço muito justo. Se você pensar em vinhos, esse vinho aqui, por exemplo, hoje eu paguei nele R$129. É um vinho que é na faixa de 150, na promoção hoje ele estava 129, mas é um vinho que entrega muito, muito acima de muitos vinhos de outros lugares da Europa que vão te cobrar R$200, até 200 e poucos reais para entregar a mesma qualidade, tá? Mais uma vez, não falando em sabor, paladar de cada um, o paladar, cada pessoa tem o seu paladar e tem a sua sensibilidade com o vinho. Mas quando a gente analisa tecnicamente o vinho, tem alguns fatores. Então, quando eu falo que esse vinho de R$129, ele é comparado com muitos vinhos de 150, de 190, R$200, porque a gente tem uma experiência e consegue fazer essa comparação. Olha a cor do vinho.
maravilha da cor desse vinho, olha. Vou deixar ele respirar um pouquinho na taça. Vou deixar o vinho aqui à mostra, para vocês verem. Turma, pode ir perguntando, não necessariamente pergunta para vocês sobre esse vinho não, tá? Tá aberto aí o comentário, sem frescura. Quem já segue a gente há muito tempo sabe que a gente não tem muita frescura quanto à questão de vinho. E aí, ó. Todo mundo tá assistindo a live aí, quem só tá com uma garrafa em casa, tem alguém bebendo vinho também aí, manda pra gente aqui também aí, o vinho que tá bebendo, se deu tempo de abrir um vinhozinho. Segunda-feira tomar um vinho é ótimo para quebrar a semana, né? Vamos começar a semana tomando um vinhozinho para a semana ser mais leve, mais suave e mais tranquilo. Vamos lá, turma. Vou falar um pouquinho do vinho, tá? Especificamente, não deu tempo de estudar muito sobre esse vinho, mas o que eu sei do vinho é um vinho português da região do Alentejo, Herdade de Cotéis. Aqui, ó. Ô, Felipe, bebendo para não fazer desfeita. Isso aí, segunda-feira, né? Tem que começar a semana bem. Então, Herdade de Cotéis, reserva, é o reserva, tá, gente? Esse é um vinho reserva. Tem um vinho desse aqui também que não é o reserva, mais simples um pouco. Inclusive, tem um branco maravilhoso, mais simples, mas é um branco muito bom. Eu posso trazer ele aqui depois no futuro. Esse é um vinho que, acredita ou não, ele tem 16% de álcool, tá? Mas o álcool não parece em boca. O álcool está integrado ao vinho. O vinho é tão bem feito que esses 16% de álcool você não percebe ele em boca. Ele tem 10 meses de passagem de barrica de carvalho francês e americano. Aqui não fala se é um corte, tá? Se parte das uvas estavam no carvalho francês e parte das uvas estavam no carvalho americano, ou se uma uva estava no carvalho francês e outra no carvalho americano. Esse aqui a ficha técnica não fala a princípio nesse vinho. Ele é um vinho que tem Touriga Nacional e Syrah, tá? Touriga Nacional, para quem não sabe, Touriga Nacional é a uva ícone, né? A uva emblemática de Portugal. É uma uva muito legal. A gente não tem tanto hábito de consumir aqui na região, no Novo Mundo, né? América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, não tem o hábito de consumir tanto essa uva. É uma uva mais típica mesmo de Portugal, mas está começando a aparecer no mundo aí. Vinícius, total. Ó, Vinícius, eu vi você hoje no grafite, viu? Eu estava escutando, voltando do trabalho. A nossa confraria é dia 15/3, viu? Quero você lá. Vamos lá, então esse vinho aqui é um vinho da região do Alentejo. O Alentejo tem uma influência mais continental. Até por entendendo aqui que ele é um vinho aqui de 16% de álcool, já entende que é uma região quente. Rapidinho, turma, só explicando para quem é leigo aí no mundo do vinho. Quanto mais quente for a região, mais a uva fica madura. Quanto mais a uva fica mais madura, né? Quanto mais madura a uva fica, mais açúcar ela tem. E o que gera o álcool no vinho? É a levedura comendo o açúcar. Então, um vinho de 16% de álcool, você já sabe que a região é uma região um pouco mais quente, uma influência continental, né? Então, em Portugal é um país bem pequeno, mas ele tem uma influência, pode ser mais marítima ou mais continental, quando você entra mais para dentro do continente, ali, mais pensando no continente europeu. E quando ele está mais próximo do mar, então é um clima mais fresco, mais moderado. Então, mas esse vinho aqui, ele é um vinho bem potente, para quem gosta de vinho paulada, né? Eu gosto daquele vinho estilo Malbec argentino. Ó, seu vinho é esse, tá? Meu ponto de vista, é muito melhor do que muito vinho famosinho aqui que está no mercado. O pessoal fica falando de vinho falsificado, isso e aquilo. Esse vinho aqui é paulada, para brigar com o Malbec aí dos argentinos, do mesmo perfil, mais frutado, mais potente, bem alcoólico, com uma madeira ali bem no ponto certo. Ele é bem perfil desses vinhos aí argentinos bem famosos, que custam mais do que o dobro disso aqui. Então eu acho que esse vinho entrega bastante. Então, a Herdade de Cotéis, um vinho para dar de presente, de aniversário, é um vinho maravilhoso. Vamos ver como é que está o vinho na taça aqui. Já está uns minutinhos e já está na taça aqui. O ideal desse vinho, gente, realmente é botar ele num decanter, tá? Como é que você sabe isso? Vai ver, por exemplo, o vinho está fechado. Quando você põe o vinho, a taça no nariz e não consegue perceber tanto o aroma do vinho ainda, já sabendo que o vinho é um vinho mais nobre, que traz uma complexidade um pouco maior, quer dizer que o vinho está fechado. Eu já conhecia esse vinho, eu quis abrir aqui ao vivo, né? Então eu vou pagar um pouquinho o preço de ter aberto ele aqui ao vivo. Mas é um vinho que, se você for servir na sua casa, com um casal de amigos, vale a pena jogar num decanter. E se não tenho decanter, como é que eu faço? Tente uma taça um pouquinho maior e encha um pouquinho mais a taça, vai ficar mais feio, né? Fora da etiqueta, mas vai dar tempo desse vinho entrar em contato com o oxigênio, ele vai abrindo e vai chegando no ponto certo. Eu escolhi a maior taça que eu tenho ali, para poder ver se o vinho vai respirar aqui e chegar no ponto que eu quero para poder falar do vinho com vocês, tá? Turma, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre Portugal, sobre o Alentejo? Aproveita para perguntar, enquanto o vinho respira um pouco na taça aqui.
Ó, esse vinho, Rogério, eu acho que ele fica muito bem uma meia horinha no decanter, tá? Não precisa mais do que isso não. Meia horinha no decanter, 20 minutinhos. A visita chegou na sua casa, vai receber um casal de amigos. Então, chegou, o pessoal tocou a campainha, você já abre o vinho, põe no decanter e abre o primeiro vinho mais leve, porque esse vinho já é um vinho mais potente, mais encorpado, com bastante presença. Então eu acho que deixa ele ali meia horinha no decanter é mais que suficiente. Agora, se você está com tempo para tomar o vinho sozinho, por exemplo, a Carol está grávida e não está bebendo, então eu vou tomar o vinho sozinho. Eu gosto às vezes de não usar o decanter para perceber a evolução do vinho na taça. Aí é o objetivo de cada um. Se o objetivo é estudar um pouco sobre o vinho, eu gosto de estudar sobre o vinho, eu gosto de entender sobre o vinho, eu gosto de perceber essas coisas. Aí põe na taça, gira ele um pouquinho, dá uma goladinha, sente, olha, o vinho está assim. Daqui 10 minutinhos, você vai sentindo, você vai ter a garrafa para você beber, até mesmo com um casal, mais uma pessoa que bebe mais devagar, vale a pena. Agora, se não, se tem um casal de amigos, uma turma, ele não vai ficar tão legal na taça. Joga no decanter para ele acelerar e vai embora. Então não sofre não, tá? Então, Rogério, se você gosta de perceber e no máximo mais uma pessoa, porque aí você vai beber mais devagar e vai percebendo essa diferença. Quando você tem mais pessoas que estão bebendo o mesmo vinho, a mesma garrafa, vamos entender que são 6 pessoas. Vai dar uma tacinha para cada um. Então, se você não joga no decanter, vai beber aquela taça rapidinho, as pessoas não vão conseguir perceber essa alteração de qualidade, o vinho vai estar evoluindo em taça, você não vai perceber isso. Então joga no decanter, quando a pessoa botar o vinho na taça, o vinho já vai estar no ponto ideal para ser consumido. Então eu recomendo o decanter para quando tem mais pessoas. Se você está sozinho em casa, ou vai beber um vinho, né? Quem tem em casa, por exemplo, eu não vou conseguir beber essa garrafa toda hoje, até gostaria, né? Mas não posso. Aí eu fecho com uma bombinha de vácuo, que tem um coravinho em casa, aquela maquininha que você injeta aqui, tira uma tacinha, e aí é de cada um, tá? Ele traz o gosto mais doce devido à concentração alcoólica, ou não tem nada a ver? Vamos lá, tem sim, especificamente, vou experimentar ele agora, tá, Felipe? Eu te falo. Ainda precisa abrir um pouquinho ainda. Mas sim, tá? O álcool mais alto traz uma sensação de um pouco mais de dulçor. E o álcool mais alto, quando está desequilibrado, ele esquenta a boca ou esquenta a garganta. Só tomar cuidado, a garganta não, desculpa, o peito. Só tomar cuidado se o vinho estiver na temperatura errada, ele vai causar a mesma sensação. Então, se o vinho é um vinho tinto, se o vinho é um vinho bem potente, então ele pode tomar uma temperatura de 18 graus. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu gosto, a gente mora no Brasil, principalmente em Belo Horizonte, está quente ultimamente. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais fresco, 14, 15, põe na taça, ele vai chegar nos 18 ali na minha taça, tá? Mas sim, quando o vinho tem muito álcool, e esse álcool está um pouquinho desequilibrado, essa sensação de dulçura aparece em boca. Na verdade, pode ser o álcool, e não o dulçor do vinho que está elevado. Então, pode ser que aconteça. Esse aqui, ele precisa abrir um pouquinho. O primeiro gole, como é o primeiro gole da noite, eu não bebi nada hoje. Então, o segundo gole é outra coisa interessante, gente. O primeiro gole, numa análise técnica sua em casa, o primeiro gole pode desprezar. Falar, esse vinho não gostei. Lógico, tem hora que o vinho bate gostoso já, mas o primeiro gole é um vinho que precisa desprezar mesmo. Ele, a papila gustativa ainda não está 100%. Tá? Então, vamos no segundo aqui. Agora sim. Acho que o vinho está melhorando. E eu também agora estou com a boca... Ele está um pouquinho mais quente do que deveria. Não deu tempo de resfriar, porque lembrando que eu comprei esse vinho e trouxe. Foi meio no susto hoje a live, né? Mas para você ver, um vinho que tem 16% de álcool. Eu não estou percebendo o álcool na boca. Ele tem uma madeira, mas a madeira está muito sutil. Está parecendo um coco aqui agora, uma nota de coco. Lembrando que o barrica de carvalho traz essa tipicidade de coco, baunilha. Mas esse tem mais coco, não tem baunilha, pelo menos até agora. Tem uma acidez bem alta, estou salivando bastante. Tem um tanino que está na boca, mas não amarra, né? Lembrando que o tanino amarra, aquela sensação de banana verde que incomoda, quando você passa a língua por cima do lábio, uma sensação de aspereza. Isso é o tanino duro, quando você vê assim, alguém falando, taninos potentes, mas aveludados. Quer dizer, você sente o tanino em boca, a boca secou, mas não te incomoda. Então esse vinho está no ponto, ele é 2021, talvez é um vinho para você guardar ali mais 1, 2 anos, mas não é um vinho para você guardar 10 anos na adega não. O próprio produtor, ele recomenda esse vinho 6 anos, de 5 a 6 anos a guarda máxima. É um vinho 21, safra 21, nós estamos em 24, 3 anos. Quer dizer, eu acho que mais um ano ele vai estar perfeito. Ele seguraria mais um ano aqui na adega, mas já está muito bom. Já está num ponto bem legal. Esse corte que eles fizeram aqui, Historia Nacional, esse
já trouxe uma complexidade bem legal para esse vinho. O vinho tá legal, tá rodando bem, é bem bom. Mas talvez mais um aninho fique perfeito, mas acho que também vai. Então, só mais uma vez, o pessoal fala, vou comprar o vinho para guardar. Muito cuidado, porque esse é um baita vinho bem estruturado, bem bacana. Mas mesmo assim o produtor entende que o tempo de guarda dele é entre 5 e 6 anos. Tá? Não é mais do que isso. Quer dizer, com 7 anos, provavelmente esse vinho já começa a declinar, ele começa a perder acidez, começa a perder paladar. Rogéria, não fala, tá? Touriga Nacional Syrah. Provavelmente é mais Touriga Nacional do que Syrah, mas é pela ordem que eles indicam aqui no rótulo, tá? Eu vou tentar achar a ficha técnica e depois coloco para vocês. O que serviria para acompanhar? Esse vinho aqui segura carne, tá? Assim, poderia servir com churrasco. A harmonização é ideal para ele. Vamos lá, turma. Eu acho que esse vinho aqui segura um churrasco, uma carne. Ele não tem tanta acidez, então talvez uma carne um pouquinho menos de gordura. Aquela picanha muito gordurosa, pode ser que fique muito. Pode ser, de repente ele vai segurar. Mas ele vai segurar carne vermelha, carne de cordeiro, vai segurar bem. Massas com molho mais potente, alguma coisa com bacon. É um vinho que suporta a potência mesmo. Uma pizza mais potente, até um pepperoni, uma calabresa, ela vai bem. Eu só não recomendo pizza de portuguesa, que a portuguesa aqui em Belo Horizonte região tem muito ovo. Normalmente o ovo aqui com esse vinho tinto, ele está bem potente. O ovo cozido ele vai dar uma sensação meio ruim em boca. Mas tirando isso, mas é um vinho que suporta a potência. Pode subir a régua aí no molho do macarrão, da massa. Pode subir a régua na carne, uma carne grelhada, tostada, churrasqueira, vai suportar bem um churrasco. Um queijo mais maturado, já um grana, um parmegiano reggiano, eu acho que vai ficar perfeito, tá? O produtor identifica o tempo. Sim, nesse vinho especificamente, no contrarótulo, depois da live eu vou fazer um outro post. Eu vou colocar a foto do vinho de frente e o contrarótulo, tá? Nesse vinho aqui é muito legal que o produtor coloca evolução da madeira, depois ele fala no finalzinho aqui, vinho para ser bebido nos próximos 5 ou 6 anos. Inclusive indica a temperatura, eu tinha falado que eu não tinha lido ainda, 18 graus. É que é uma média, vinhos mais encorpados, a temperatura de consumo em média é 18 graus. Então ele é um vinho 21. Se você considerar mais 6 anos, né? 27 aí seria a data limite para consumir esse vinho. Mas eu acho que ele já está bom. Já pode, quem tiver vontade de comprar no supermercado, está na promoção no aniversário Verde Mar, R$ 129,90. Pode consumir. Eu sempre recomendo, eu gosto de fazer isso, de comprar duas. Travou, Rogério? Travou para todo mundo, turma? Posso repetir aqui. Qual parte que travou? Legal, agora beber e guarda. É isso aí. Carol falou exatamente o que eu ia falar. É interessante quem tem a oportunidade de comprar 2 garrafas. Eu acho que é um vinho que daqui a um ano pode ser que seja melhor ainda. Então eu acredito que compre 2 garrafas, se você puder, claro. Bebam imediatamente, resfrie ele, beba, pode. E depois, daqui a um ano, 6 meses, um ano, bem armazenado, experimenta o vinho novamente e vê se evoluiu. Mas é um vinho que evolui em taça, evolui muito em taça. Agora não travou. Beleza. Pessoal, mais perguntas aí. Interessante que esse vinho, Portugal tem entendido que o Brasil é um baita consumidor. O Brasil, se não me engano, é o 5º país, posso estar enganado, depois eu vou procurar, estou sem cola aqui hoje. O Brasil é o 5º país em consumo de vinho português, matéria de faturamento, não em volume. O volume ele está em 6º, se não me engano. Então Portugal entendeu que o brasileiro gosta de identificar a uva, né? Então ele está começando a colocar algumas uvas, mesmo que seja no contrarótulo. No passado você não achava nem no contrarótulo a uva de Portugal, porque o português bebe vinho há milhares de anos, né? Produz vinho e bebe vinho há milhares de anos. Então ele está acostumado, ele entende o conceito de regiões, de estado, de terroir, de solo, de clima, que o brasileiro está começando a entender agora. Então, para facilitar a vida de nós brasileiros, Portugal está começando a trazer nos contrarótulos, ou no rótulo mesmo, o tempo de guarda do vinho, a harmonização, as uvas, o que esse vinho traz, né? Porque, só explicando por que Portugal no passado não colocava, tá? Um vinho Malbec produzido na Argentina é diferente de um vinho Malbec produzido em outra parte do mundo. A uva por si só não traz todo o sabor do vinho. A uva precisa, você tem que considerar todo o ecossistema, o terroir que a gente chama, que é o solo, o clima, a uva e a mão do homem, o que o fenólogo quer fazer com aquilo. Qual a região do Alentejo? Ele não fala, tá? Eu vou ver se eu procuro isso aqui ele não fala aqui no contrarótulo.
É o vinho regional do Alentejo, alentejano, é a DO dele. Indicação geográfica, não é nenhuma DO, é indicação geográfica aqui. Não fala, Rogério, qual a região do Alentejo. Pelo tipo de vinho, tá a região um pouco mais quente. Vou tentar entrar no site da vinícola e pegar a ficha técnica do vinho. Foi uma coisa que eu não consegui fazer, porque a ideia da live hoje foi meio surpresa. Então, realmente é indicar o vinho. Mas é um vinho muito bom, eu recomendo, mas é um vinho potente. Então, é um vinho bom para quem gosta de vinho potente. Quem gosta de vinho paulada, potente, que gosta mesmo de pegada em boca, pode ir nesse vinho aqui sem medo de ser feliz, vai pagar um preço bem legal por ele, e ele vai entregar muito, muito mesmo nesse estilo de vinho. Você já abriu um pouquinho em taça aqui, olha a cor dele, acho que não vai dar para pegar aqui. Agora já é um outro vinho. Como esse vinho evolui em taça? Já sinto agora uma fruta negra, já é mais em estágio de compota, mais puxado para geleia. Agora a fruta começou a aparecer de verdade. Tem uma madeirinha lá no fundo, mas muito pouco, madeira muito equilibrada. Não tem aquela madeira, aquele sucão de madeira que sente só o gosto de madeira. Tem uma madeira que 10 meses de passagem, né? Só, não é tanta madeira. E tem uma madeirinha no fundo, tem um coco. Agora começou a aparecer uma fruta aqui, uma fruta negra, mais madura, talvez um pouquinho de fruta vermelha. Mas é um vinho que traz uma complexidade legal. Você vê que ele está evoluindo em taça, nossa live já tem 15, 20 minutos. E ele está evoluindo em taça, ele está mudando. Então, assim, é a recomendação nossa da semana aqui, o Herdade de Cotéis. Reserva, tá? Vale muito a pena, um vinho na faixa de na promoção R$ 129,90. Mas que no meu ponto de vista, para quem gosta de vinho potente, encorpado, vai brigar com vinho lá de 200, 200 e pouco. Inclusive aqueles famosinhos ali da Argentina, que você vai pagar 250, 260. Olha, conhecer um pouquinho de vinho te ajuda a pagar menos. Alguém perguntou aqui, Felipe, lá no Verde Mar tem azeite nessa vinícola também? Sim, Felipe, é o mesmo azeite da vinícola. Tá? O azeite é o Herdade de Cotéis, tá? É o mesmo nome. Lá no Verde Mar tem esse mesmo vinho, esse mesmo azeite com essa marca aqui. Um azeite da marca Herdade de Cotéis, é a mesma empresa Herdade de Cotéis que produz lá o azeite. Verde Mar vende lá. O nome do azeite é o mesmo do nome do vinho, Herdade de Cotéis, tá? É um bom azeite português, por um preço muito justo, principalmente o azeite agora que está subindo muito, né? A safra de azeite na Europa está bem complicada, então o azeite está bem caro, mas ele ainda está com um preço bem bom lá, o azeite é bem legal. Beleza, turma? É a dica da nossa segunda-feira aí, a gente ainda não escolheu o nome para o quadro, mas saiba que agora toda segunda-feira, às 19h33, 19h42, a gente vai definir o horário certinho da nossa live semanal. E toda semana terá um vinho de indicação minha e da Carol. Então, é um vinho que a gente gosta, que a gente curte. Eu vou aproveitar realmente esses dias que tem o aniversário do Verde Mar e vou trazer mais vinhos de lá que sejam na promoção. Então, para a turma de BH, é só ficar atento. Eu vou tentar anunciar o vinho da semana no sábado ou na sexta anterior, porque aí você já consegue se planejar para tomar uma tacinha de vinho com a gente aqui na segunda-feira à noite. Beleza? Turma, mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveita que nós estamos aqui à disposição para poder falar alguma coisa sobre Portugal, alguma coisa sobre o vinho em si. O vinho está evoluindo, tá, gente? Está mudando. O vinho está mudando. Ele é um vinho que vai evoluir aqui em taça. É uma pena ser segunda-feira que eu não posso beber o resto da garrafa. Vamos ter que ir mais maneirado mesmo. Mas vale muito a pena. É uma indicação bem legal. Mais uma vez, Herdade de Cotéis, quem tiver a oportunidade de comprar. Beleza? Manda uma mensagem lá para o Verde Mar, fala que você viu aqui no Doutores do Vinho. É isso aí, ó. Ótimo escudo para beber segunda-feira aí, ó. Segunda-feira, aqui, ó. Para quebrar a semana, né, gente? Começou a semana, agora só o restinho da semana, de terça até sexta aí, fica fácil. Turma, como tá todo mundo aí tranquilo, sem pergunta nenhuma, a gente vai encerrar o quadro hoje com a nossa indicação. Nossa segunda-feira aí, feliz, né? Beleza, turma? Um abraço para todo mundo. Aproveite, se tiver alguma dúvida sobre o vinho, eu vou fazer uma foto do vinho agora com a frente, com rótulo e contra-rótulo, tá? Vou colocar onde eu comprei o vinho. E quem tiver interesse, corre lá, compra pelo site também. Dentro de Belo Horizonte eles entregam. Tranquilo? Posso deixar quanto tempo o vinho aberto na geladeira? Vamos lá. Vinhos mais complexos, eles perdem mais qualidade na geladeira, tá? Então o ideal é ter uma bombinha de vácuo. Puta, a minha tá ali dentro. Eu não sei se a Carol tá aqui na sala. É uma bombinha de vácuo, você põe uma tampinha e você tira o ar
e ele vai durar aí 4, 5, 6 dias na geladeira. Um vinho como esse aqui mais complexo. Um vinho mais simples, ele não perde tanta qualidade, ele é um vinho mais simples. Aí com essa bombinha de vácuo, 7 dias, 8 dias, você consegue segurar ele bem na geladeira. Mas um vinho mais complexo como esse, 2, 3 dias, ele já começa a perder. Ele não vai ficar ruim, tá? Mas você vai perder um pouquinho de qualidade, tá bom? Aqui, ó, Carol trouxe pra mim. A produção trouxe o vinho aqui pra mim, ó. A produção, ó. É isso aqui, ó. Quem perguntou sobre... É uma tampinha, tá vendo? Você fecha o vinho com essa tampinha. Ela é bem justa, um silicone. É uma bombinha de vácuo. Você retira o ar. Em vez de ela jogar o ar, ela retira o ar, tá vendo? Você retira o ar. Até ela começar... Como eu tomei só uma tacinha, ela começa a ficar duro rápido. Pronto. E aí, basicamente, você tirou o ar de dentro. Quando tem menos ar... Lembrando que o que estraga o vinho... O que melhora o vinho é o que estraga o vinho. É o contato com o oxigênio. Essa oxidação do vinho. Então... faz até um barulhinho, deixa eu ver se pega aqui, ó. Viu? Depois que você tira o ar. Então com esse recurso que ele vai durar um pouco mais a geladeira, mas lembrando que se for um vinho mais simples ele vai durar mais. Perdi uma... Os portugueses têm maior per capita de consumo de vinhos. Você considera que seja consumo realmente ou população devido ao turismo? Vamos lá, boa pergunta, tá? Ótima pergunta. Opa, desculpa, gente. Vamos lá. Não, o consumo do português é realmente muito alto, tá? O consumo de vinho em Portugal é realmente mais alto da Europa, por diversos motivos, tá? Na cultura europeia, consumir o vinho durante o almoço, por exemplo, é comum e não é passível de justa causa como no Brasil. No Brasil, eu, uma empresa, tomar uma taça de vinho, um vinho na hora do almoço, voltar para trabalhar bebendo álcool, vou tomar uma advertência no mínimo, né? E muitas empresas é justa causa e pronto, acabou. Né? Mas na Europa, em geral, e Portugal não. O consumo de vinho durante o almoço, uma taça, um cálice, um vinho do Porto depois do almoço, é um consumo normal. As pessoas tomam uma tacinha de vinho do Porto, um cálice, alguma coisa durante a noite, quando chegam em casa também. Então realmente o consumo é elevado. Portugal é 51,6, próximo de 52 litros per capita ao ano. O Brasil está caminhando para 2,6, 2,8 depois da pandemia, porque antes da pandemia era menos de 2. Mas sim, o turismo em Portugal vem auxiliando no aumento desse consumo. Então, a sua pergunta é as duas coisas. Então, Portugal já consome naturalmente muito vinho, é o maior consumo per capita do mundo, e o turismo em Portugal vem auxiliando o consumo desse vinho, porque tem o enoturismo, você vai para beber vinho. Então, você vai consumir muito vinho. Mas o português tem o hábito de consumir vinho, sim. Em Portugal consome-se muito vinho. O português tem esse hábito, é quase um alimento mesmo, assim, ele não é classificado como alimento e tal, mas o vinho em Portugal pra você ter ideia, o enólogo em Portugal é popstar. O enólogo é quem produz o vinho, né, para quem não sabe. Ele é um popstar, ele está na rua, o pessoal tira foto, ele é uma profissão reconhecida. E o vinho para Portugal é um fator muito importante, inclusive na balança comercial. Exportar vinho para Portugal é muito importante. É um país pequeno e o vinho agrega valor ao produto, é melhor do que exportar uva, né, ou exportar soja. Entendeu? Mais alguma pergunta, turma? Respondi a pergunta sobre Portugal aí? Ficou tranquilo? Acho que deu certinho, né? Beleza. É isso mesmo. Turma, beleza, obrigado. Acho que agora encerramos mesmo. Meia horinha de live aí. Para quem no susto assim foi até bom demais. Para quem perdeu a live, vamos certinho, entende? Mas perfeito. Obrigado mais uma vez pela pergunta, viu? A live vai ficar salva, quem quiser assistir a live depois novamente, saber um pouquinho mais sobre o vinho que pegou aqui no final. A live vai ficar salva, essas lives de segunda-feira vão ficar sempre salvas, então toda segunda-feira, 19h33, a gente entra aí impreterivelmente, às 19h33, teremos a indicação do vinho da semana. Então, o quadro a gente vai escolher o nome, na verdade, vou deixar uma caixinha na frente aí no Stories, deixa a dica pra gente aí, uma sugestão de nome, a gente vai votar aí, escolher o quadro. Toda segunda-feira estaremos aqui batendo ponto, indicando um vinho para a semana, que aí dá tempo de você correr e comprar o vinho no supermercado para o seu final de semana. Beleza? Turma, muito obrigado, uma ótima semana para todo mundo, bons vinhos, saúde, até mais!